Você está ouvindo uma ministração da comunidade cristã de Três Coroas. Que essa mensagem possa edificar sua vida. O domingo, quando nós estamos juntos, é o momento de nós prestarmos o nosso culto a Deus. E dentro desse culto, prestamos a Deus, sempre tem esse momento onde nós também podemos nos submeter à palavra dele, e devemos fazer isso. E para isso, estamos com o coração aberto, não apenas para ouvir ou para receber mais algum tipo de instrução, mas para que essa palavra mude a nossa vida, transforme a nossa vida. Amém? E é dentro disso, mais ou menos, que eu quero entrar e conversar um pouquinho com vocês hoje. Nos últimos 4 meses, desde abril, a gente vem desenvolvendo uma série falando sobre os atributos gloriosos de Jesus. E eu quero rapidamente citar atributos que nós falamos aqui, não vou entrar em nenhum deles, quero só citar, que pode te trazer à memória algo que o Senhor já falou contigo. E eu quero hoje, irmãos, aproveitar de todo esse tempo que a gente falou sobre os atributos de Jesus e pontuar algumas coisas ainda, ou trazer algumas coisas talvez à memória, que nós já falamos, principalmente a respeito do objetivo de nós falarmos sobre esses atributos, o porquê disso, para quê, para que serve, o que é o propósito. Então eu queria desenvolver um pouquinho isso ainda hoje, depois nós vamos tomar a ceia juntos, e a partir da semana que vem nós vamos começar a entrar devagarinho em uma outra série de ministrações que também temos entendido da parte de Deus, que vai ministrar muito profundamente conosco e vai nos trazer à nossa memória uma série de assuntos, e não somente assuntos, da vida de Deus que precisa estar atuante em nós. Então, já estejam orando também por essa nova série que a gente vai estar ministrando aí a partir da semana que vem. Nós falamos sobre os atributos de Jesus, entre eles, nós vimos que ele é a fiel testemunha, o primogênito entre os mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, o alfa, o ômega, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele tem uma voz forte como de trombeta. Ele também é semelhante ao Filho de Homem, vestido com vestes talares e com um cinto de ouro. Seus cabelos brancos como a alva lã, olhos como chama de fogo, pés como bronze polido, voz como o som de muitas águas. Nós vemos que nas suas mãos ele tem 7 estrelas, da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes, o seu rosto brilha como o sol, ele é o primeiro e o último, ele é aquele que vive. Então, durante esses últimos 4 meses, a gente tem falou sobre cada um desses atributos, e desenvolveu um pouco a respeito daquilo que entendemos e que o Espírito Santo vinha nos trazendo, com o propósito que o que João estava tentando nos transmitir com aquilo que ele viu quando ele se viu diante da glória de Jesus. Jesus na sua glória. E aí, durante esse período, eu creio que vários pontos que foram abordados ministraram na nossa vida. Mas o propósito principal de tudo isso, irmãos, e a gente vinha falando isso durante essas semanas que a gente falou sobre esse assunto, era despertar em nós devoção. Despertar em nós um desejo profundo de conhecer mais a Jesus. Durante todo esse período nós oramos e vamos continuar orando para que o Senhor abra os olhos, os nossos olhos, para podermos ver o que João viu, o que Davi viu, o que Isaías viu, o que Moisés viu, o que tantos outros homens viram nas suas experiências com Deus. O que na verdade o que nós desejamos é ver e conhecer mais profundamente Jesus. Então o objetivo, o propósito de nós estarmos ministrando esse assunto era justamente isso, despertar em nós uma devoção, cativar os nossos olhos, atrair nossa atenção para olharmos firmemente para Jesus. Olhando firmemente, o autor de Hebreus diz, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Então esse que era o nosso principal objetivo com tudo isso.
Quando a gente pensa em discipulado, é muito comum a gente ligar a palavra discipulado com ensino, informação. Nós vamos ser discipulados, vamos receber informação, vamos receber algum tipo de ensino, e faz parte do discipulado o ensino, desde que ele nos leve a contemplar Jesus. Amém? Todo ensino que vem através do discipulado deve ter esse objetivo, mostrar Jesus. Porque quando nós conseguimos levar alguém, lógico, é uma obra do Espírito Santo da qual nós cooperamos, mas quando conseguimos levar alguém a olhar para Jesus e não tirar mais os olhos dele, os problemas estão resolvidos. Porque durante muito tempo a gente o foco principal do discipulado, no nosso meio, foi tentar mudar o comportamento, transformar o comportamento das pessoas. Mas não é esse o principal objetivo do discipulado. O discipulado precisa nos levar para Jesus. E uma vez atraídos a Ele, olhando para Ele, nosso comportamento também vai mudar. Mas não é o principal. O principal é nós olharmos para Jesus. Porque é só olhando para Ele que nós seremos transformados. Se nós não olharmos para Jesus, se nós não vermos Jesus, se nós não conseguirmos contemplar Jesus, a nossa vida não vai ser transformada. Nós vamos continuar vivendo um dia depois do outro sem transformação. E o Evangelho, ele transforma, ele precisa transformar. Se ele não transforma as nossas vidas, algo tem de errado. E não é o Evangelho. Ou até pode ser, depende do tipo de Evangelho que nós estamos escutando. Mas nós estamos tentando ser muito fiéis dentro daquilo que nós entendemos e temos como revelação ao verdadeiro Evangelho. Um Evangelho que fala de sacrifício, um Evangelho que fala de perda, um Evangelho que fala de dor, de sofrimento, um Evangelho que traz vitória, um Evangelho que mostra transformação, principalmente o Evangelho que mostra Jesus. Esse é o nosso objetivo. É para isso que nós estamos aqui. Por isso que a gente se reúne, e cada vez que a gente se reúne, o nosso objetivo precisa ser ver mais Jesus, contemplar mais Ele, conhecer Ele mais profundamente. Porque nós não somos irmãos chamados simplesmente para fazer as coisas que Jesus fez, ou viver como Jesus viveu. Nós somos chamados para ser como Ele. Amém? Esse é o chamado, esse é o propósito. Somos chamados para ser como Jesus, e não simplesmente de fazer o que Ele fez, ou de viver como Ele viveu. Nós somos chamados para ser como Jesus. E somos como Ele, vamos viver como Ele. Vamos agir como Ele, vamos reagir como Ele. Mas precisamos ser como Ele. E esse é o propósito que Deus tem de transformar as nossas vidas, né? Abre a tua Bíblia aí. Abre a tua Bíblia em Hebreus 12. Eu citei parte desse versículo, vamos ler ele todo. Hebreus 12, 1 e 2. Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande número de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, tendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Eu quero colocar o foco. Muitas vezes, a gente olha para o primeiro versículo, para a primeira parte do versículo, e foca em nos livrar de tudo que nos embaraça, nos livrar do pecado para seguir Jesus. A gente foca nessa parte. O problema é que se a gente não coloca a segunda parte junto, nós não vamos conseguir nos desembaraçar e não vamos conseguir nos livrar do pecado.
Porque para mim é muito claro que nós vamos nos desembaraçar de tudo que nos atrapalha e nos livrar do pecado quando colocamos os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, Jesus. É olhando para Ele que nós seremos transformados. Em Êxodo 19, quando o povo de Israel chega no monte Sinai, eles veem a manifestação da glória de Deus. E a palavra diz que aquela montanha está estremecendo, ela treme, ela queima, fumaça intensa sobe dela. Se a gente conseguisse ter um vislumbre do que aquele povo viu, eu imagino que nós iríamos ficar apavorados como eles ficaram. Moisés, vendo toda aquela cena, ele diz para o povo assim: não tenham medo. Não tenham medo dessa manifestação de Deus. É para que vocês vejam e não pequem. Em outras palavras, Deus estava atraindo a sua atenção para Ele, porque Ele queria discipular aquele povo e fazer aquele povo se tornar semelhante a Ele. E Moisés entendeu isso. O povo não. O povo diz para Moisés: Moisés, vai lá e fala com Deus. Tudo que Ele te falar, fala para nós o que nós vamos fazer. E eu fico imaginando, Moisés falando com Moisés falando com Deus nesse sentido, e Deus disse assim: é isso. Eles, em vez de eles estarem comigo, eles mandam só um representante. Então faz o seguinte: querem? Vou escrever umas tábuas e vou te dar algumas coisas que eu acho que são importantes e pede para eles fazerem. E ele dá a lei para o povo, e o objetivo de Deus era mostrar para o povo que não adiantava, ele não conseguiria cumprir a lei, ele não conseguiria fazer tudo o que Deus queria que ele fizesse, porque o principal objetivo de Deus era que o povo estivesse com ele. E o compromisso de Deus é que ele iria discipular o povo para se tornar semelhante a ele. E isso só é possível quando nós olhamos para Jesus, irmãos. Quando nós falamos dos atributos, eu falei antes que o objetivo era gerar devoção. E uma outra palavra que a gente pode usar é usar fascinação. A gente ficar fascinado por Jesus. Porque a fascinação, ela produz duas coisas. Ela produz uma transformação e uma imitação. Eu fico fascinado com os meus olhos fixos em Jesus. Eu sou transformado por Ele. E eu começo a imitar Ele. Porque eu estou me tornando como Ele. Então eu também vou começar a fazer o que Ele faz. Durante esse tempo a gente também falou, em vários momentos, frisou a necessidade dessa contemplação a Cristo ser algo coletivo. Ou seja, quando nós nos reunimos como igreja, nós precisamos ter o objetivo de olhar para Jesus, de contemplar Jesus. À medida que nós, como povo, como família, como parte da igreja, nos reunimos com esse objetivo, o que vai acontecer? O Senhor vai nos transformando à imagem de Cristo também. E agora, em talvez uma expressão de um povo como um só homem, um povo como um só corpo. E isso atrai a atenção de quem está olhando e vê a transformação acontecer. É atraído pela luz que está nos transformando. Então, por isso que é tão importante nós estarmos juntos. É tão importante participar lá da minha igreja na casa. É importante participarmos aqui, estarmos juntos aqui nesse tempo de culto, onde nós louvamos ao Senhor, onde nós aquietamos nosso coração para escutar uma palavra. Mas o foco de tudo isso, irmãos, é estar com Deus junto com os nossos irmãos. Porque tem coisas que Deus revela do seu caráter, de quem Ele é, de como Ele age, como Ele funciona, Ele revela através do irmão que está aí do meu lado, do teu lado. Nunca Deus vai se revelar completamente para um único homem. Porque Ele preza, Ele deseja, Ele quer a coletividade, Ele quer a família. Então tem muitos dos atributos de Deus que nós vamos ver na vida do irmão que está do lado, da irmã que está do lado. E Deus quer que seja assim. Por isso que é tão importante nós gastarmos tempo juntos. É tão importante sentar em torno de uma mesa, comer juntos,
estudar a palavra juntos, orar juntos, nos alegrar, chorar juntos, intercedemos pelos outros, amar os outros. Brigar, a gente vai brigar. Uma briguinha de vez em quando faz parte do relacionamento. A gente não vai se entender em alguns assuntos, faz parte. Mas o que nos mantém unidos é o vínculo do Espírito. Amém? Então nós somos muito diferentes uns dos outros, somos vários membros de um único corpo. E esse corpo é real, e ele existe, e ele é corpo de um único Deus, de um único Senhor. E por isso que é tão importante, irmãos, nós levarmos a sério a questão da coletividade, de estarmos juntos, de vivermos como família, andarmos juntos. Quando eu falei que olhar para Jesus nos transforma, é que, na verdade, conhecer Jesus nos transforma. Quando a gente olha para Ele, começa a ver seus atributos, começa a ver sua beleza, começa a ver sua santidade, como Ele age, o que Ele ainda vai fazer, o que Ele já fez, a maneira que Ele fez. Isso vai nos cativando e vai nos levando a conhecer Jesus. Eu não sei como está o teu coração hoje, mas nos últimos tempos tem despertado algo muito forte em mim e assim, com vários irmãos que a gente tem conversado. A gente percebe na quarta-feira, inclusive, na sala de oração, na turminha que teve lá em casa, isso ficou nítido, ficou algo, a gente respirava isso, o desejo do coração, que está no nosso coração de conhecer Jesus mais profundamente. O desejo que está no nosso coração de amar Jesus mais do que nós amamos. De conhecer Ele melhor. De olhar para Ele e ver um Jesus que talvez a gente ainda não viu. E por isso que nós precisamos conhecer Ele, olhar para Ele e conhecer Ele. Porque é assim que nós somos transformados. Deus, Ele quer homens e mulheres semelhantes a Ele, com quem Ele vai se relacionar durante toda a eternidade. O que está acontecendo aqui nessa era, nesse tempo que nós estamos vivendo, é uma manifestação de Deus se tornando conhecido a nós, atraindo nossa atenção. Nós olhamos para Ele e somos transformados. Somos cada dia mais feitos à imagem e semelhança do Seu Filho, porque Ele tem um objetivo: passar a eternidade conosco. Relacionar conosco durante toda a eternidade. Então, Deus, Ele usa todas as circunstâncias da nossa vida para esse propósito. Ele quer nos fazer semelhantes a Jesus. Um texto que é bem conhecido, abre aí, Romanos 8. É um texto bem conhecido e é um texto extremamente mal utilizado, mal interpretado também. Romanos 8, 28 e 29. Não faz muito tempo, eu escutei uma expressão assim: se tu tiver o centro da vontade de Deus, nada vai dar errado. Tu concorda com isso? Na prática da minha vida, ou eu estou sempre fora da vontade de Deus, ou isso não confere. Mas quando a gente vai para a palavra e lê ela como ela realmente é, e a gente é fiel ao que ela diz, a gente vai entender que quando aqui Paulo nos ensina em Romanos 8, ele diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Aí o texto continua: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Se nós somos fiéis ao que esse texto está dizendo, irmãos, é verdade que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Verdade. E é verdade que tudo vai dar certo na ótica de Deus nos transformando em imagem do seu Filho, porque esse é o propósito dele. Ele usa tudo o que acontece na nossa vida para formar em nós o caráter de Jesus. Ele usa todas as circunstâncias da nossa vida para formar em nós a semelhança do seu Filho amado. O que Deus está fazendo através da obra do Espírito Santo? Ele está pegando e está restaurando o que ele iniciou lá no Éden.
Lá na criação, quando ele forma Adão e Eva, a sua imagem e semelhança, o pecado traz ali uma ruptura, e a obra do Espírito Santo é nos levar de volta àquela verdade, de volta àquela relação, de volta àquela vida com Deus. É isso que ele está fazendo. Então, quando pensamos dessa maneira, nós vamos ver que quando as coisas estão bem, está bem. Mas quando estão mal, não quer dizer que Deus nos esqueceu, tirou os olhos de nós, não está trabalhando. Não, Ele continua trabalhando para nos fazer a imagem do seu Filho. E Ele está usando aquela circunstância para que isso seja possível. Deixa eu pegar um exemplo bíblico. A gente lembra de Pedro. Pedro, ele é chamado por Jesus para ser líder, pastorear a igreja. Só que depois dessa conversa que Jesus teve com ele, um pouco depois dessa conversa que ele chama, levanta Pedro como líder no meio dos seus discípulos, logo em seguida Jesus é preso e Pedro nega Jesus. Aquele homem que havia sido escolhido e separado para ser líder da igreja, ele agora nega o Senhor da igreja. Aos olhos do mundo, Pedro fracassou. Ele fracassou, ele negou o mestre. Mas aos olhos de Jesus, aquilo era também necessário acontecer. Porque serviu de quebrantamento para aquele homem que era forte na sua força, ele era orgulhoso, ele era seguro de si. Aquele homem precisava ser quebrado para se tornar um verdadeiro líder, ou um líder seguro do coração de Deus. O que Jesus faz? Eu acho muito fascinante quando ele, em um dos evangelhos, quando ele fala com Maria, ele diz: vai e fala para os meus discípulos e para Pedro, que eu vou encontrar eles na Galileia. Ele faz questão de destacar o nome de Pedro, porque talvez dentre todos os discípulos, Pedro era o que mais estava se sentindo fracassado, porque ele havia rejeitado o mestre que um pouco antes só havia levantado como líder. Jesus vai para Galileia e encontra com Pedro, e tem aquela conversa que a gente conhece. Pedro me ama. E Pedro vai respondendo: sim, eu te amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. E ele vai afirmando. Pedro negou Jesus, e Jesus vai lá e confirma o amor de Pedro por ele. Ou seja, está dizendo: Pedro, está tudo bem, eu sei que tu me ama. Pedro, está tudo bem, eu sei que tu me ama. E aquele fracasso, ou aparente fracasso de Pedro, serviu para quebrantar o coração de um homem orgulhoso, altivo. Era aquele cara forte que cortava a orelha de soldado para defender o mestre, e que logo em seguida nega o mestre, nega conhecer o mestre. Mas aquele homem agora havia sido quebrantado. Então ele podia ser uma das colunas da igreja de Jerusalém e um dos apóstolos que levaria o evangelho e chegaria até nós hoje. Então Jesus, ou Deus, Ele usa todas as circunstâncias da nossa vida para nos tornar semelhantes a Jesus. Isso, quando eu entendi isso, irmãos, a maneira de eu me relacionar com Deus mudou. Porque antes, quando eu fracassava em alguma coisa, ou quando as coisas não eram como eu achava que tinham que ser, ou quando alguma coisa dava errado, eu sempre, na conotação que vinha, eu sempre destacava o que eu estou fazendo de errado e Deus está me castigando. Então vinha culpa, vinha condenação, vinha aquele sentimento de rejeição. Deus está longe, não pode, eu não consigo estar com Ele, eu não sou bom para estar com Ele. Mas quando eu entendi que Deus estava usando todas as coisas que acontecem na minha vida para formar o caráter de Cristo em nós, aí eu comecei a ser realmente transformado. Aí a minha vida realmente começou a mudar. E claro, como cada um de vocês continua no processo. Porque nós somos transformados de glória, de fé em fé, de glória em glória, um pouquinho todo dia, um pouquinho mais semelhante a Jesus a cada novo dia. Nós destacamos durante essas semanas também que nós nos tornamos aquilo que nós contemplamos, ou quem nós contemplamos. E o texto que a gente usou várias vezes, 2 Coríntios 3,18, e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Irmãos, se nós não contemplarmos Jesus como sendo a revelação exata de quem é Deus, Deus está se revelando na face de Cristo,
Se nós não contemplarmos Jesus dessa maneira, nós não seremos transformados. Por que eu falo isso? Porque às vezes a gente tem aquela imagem, uma imagem formada na nossa mente de Jesus, que às vezes se parece muito mais conosco mesmo do que com quem Ele realmente é. Então a gente pega nossas experiências, nossas alegrias, nossas tristezas, nossas vitórias, nossos fracassos e cria um tipo de Deus, um tipo de Jesus que nós achamos que estamos contemplando, mas isso não vai transformar a nossa vida porque nós não estamos olhando para Ele como Ele realmente é. Nós precisamos olhar para Jesus como Deus que tomou forma de homem, como Deus que deixou a sua glória, como nós cantamos, né, Davi? Que abriu mão da sua glória, se fez em figura humana, foi obediente até a morte, para manifestar quem é Deus. Jesus é Deus. Quando nós contemplamos a Jesus com esses olhos, a nossa vida começa a ser transformada. A nossa vida começa a ser mudada e nós nos tornamos cada vez mais parecidos com Ele. Abre tua Bíblia em Atos 9. Semana passada o Gui, ele usou esse texto para mostrar que Saulo, quando está vindo a Damasco, ele se contempla como aquele que tem o rosto que brilha como o sol. E eu quero usar esse texto hoje para olhar mais um aspecto desse encontro de Saulo com Jesus. Atos 9, 3. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Eu falei antes que nós precisamos olhar para Jesus e compreender, entender e olhar para Ele com o coração, entendendo que Ele é a expressão do Deus invisível. Ele é Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Ele se manifestou em Jesus. Ele se fez presente, aparente em Jesus. Paulo, aqui ainda Saulo, ele tinha muitas informações sobre Deus. Ele foi educado dentro da escola dos fariseus. Ele foi ensinado por um dos fariseus mais proeminentes na sua época, e que foi Gamaliel. Ele tinha muitas informações, tanto que tudo que Saulo fazia era com zelo para Deus. Então, aqui nessa ocasião, Saulo, ele que já havia perseguido a igreja de Jesus, ele pede cartas para os sacerdotes lá, e ele sai caminho fora e vai para prender pessoas, vai para matar pessoas, vai para fazer elas parar de seguir o caminho. Né? Ali a palavra diz que ele ia atrás daqueles que eram do caminho. E Saulo, ele tinha muitas informações sobre Deus. Mas quando ele se depara com Deus na face de Cristo, o que aconteceu? Ele pergunta: quem tu és, Senhor? Estão entendendo a diferença? Saulo tinha informações de Deus, mas não conhecia Deus. Tanto que quando ele se depara com Deus, ele não sabe quem ele é. Ele tinha muitas informações, mas ele não tinha revelação de quem Deus era. Ele não tinha visto Deus. Quando ele se depara com Jesus, ali, com aquela luz, com aquele rosto que brilha como o sol, e quando ele pergunta: Senhor, quem és tu? Paulo, ele se depara, ele imaginava que Deus era forte, era poderoso, tanto que ele lutava pela causa de Deus. Ele tinha muitas informações do Deus de Israel, todo-poderoso, o Deus do qual os profetas falavam, de quem Moisés falou que tinha uma lei que devia ser seguida. Saulo, ele era temente, ele era zeloso. E aí, quando ele chega, ele se depara com alguém
que excedia todo aquele poder que ele conhecia de Deus, que jogou ele por terra. Ele não conseguiu ficar de pé. Tamanha glória que ele viu. E aí ele pergunta: quem é tu, Senhor? Quem é tu que é maior que o Deus que eu conheço? E aí Jesus disse: eu sou Jesus, quem te persegue, prazer. Eu sou a imagem de Deus invisível. Poderia ter dito ali, talvez. Se a gente olha para a palavra, a gente vê que Jesus estava se revelando assim. Ele diz nos evangelhos: eu e o Pai somos um. E aí, o que acontece? Saulo contempla Jesus e o que acontece com ele? A vida dele é transformada. Ele passa de um homem que tinha informações sobre Deus para um homem que conhecia Jesus. Mudou tudo na vida dele. Mudou tudo na vida dele. E se transformou no apóstolo Paulo, que foi tão influente pelo ministério dele, a palavra chegou até nós hoje também. Então, irmãos, a pergunta que fica assim, eu tenho informações sobre Deus ou eu conheço Deus? Quando eu abro a palavra de Deus para ler, eu estou procurando informações sobre Deus ou estou procurando conhecer a Deus? Quando eu venho para o culto, para estar com os meus irmãos, para orar, para adorar, para cultuar, eu estou procurando informações sobre Deus ou estou procurando conhecer a Deus? Há muitos anos atrás, não sei se o Leandro vai lembrar, teve um filme, existia aquele filme Jesus, lembra? Aquele filme, ano passado, na praça, de evangelismo. E aí foi lançado um outro filme de Jesus, que ele era totalmente diferente daquela caricatura, daquele personagem sisudo, aquela coisa mais formal, assim. Ele era meio alegre, meio extrovertido, meio brincalhão. E aí um dia eu comentei contigo, vocês estão lembrando, eu disse assim: não gostei daquele filme, Jesus é tão, sei lá, estranho. Aí ele disse para mim assim: tu sabe que eu achei diferente? Eu achei que ele é mais parecido com o que a Bíblia diz que ele é. Não sei se tu lembra. E aquilo, eu comecei a olhar diferente para aquilo, para aquela situação. Isso foi no século passado, tá? Mas, o que acontece hoje? O que está acontecendo hoje? Vocês já olharam The Chosen? Se não olhar, por favor, olha essa série, The Chosen. Aquele Jesus ali é diferente de Jesus que eu conhecia também. Ele abriu uma perspectiva, eu não estou falando que é uma encenação, o personagem está vivendo ali aquele, o personagem de Jesus, mas o ator está vivendo o personagem de Jesus, mas é um Jesus diferente. Não é aquele Jesus que lá na minha infância era aquele cara bravo, que estava sempre de olho em mim para ver se eu não estava fazendo coisa errada, sempre com uma vara na mão, dizendo: vou te pegar. Sabe? É um Jesus brincalhão, brinca com criança, faz piada com os discípulos, corre lá para puxar a carrocinha, que era a vez dele puxar a carrocinha, um cego na prática, uma coisa assim, atual, vamos dizer assim. Mas eu vejo, eu gosto de falar sobre essa série porque eu vejo que aqueles irmãos ali que desenvolveram, eles tiveram muita graça de Deus para trazer uma imagem talvez um pouquinho mais parecida de quem realmente Jesus é. Um filme, um livro que deu polêmica aí no passado, entre nós também, A Cabana. Não sei se todos já leram A Cabana. Agora, eu já li o livro, já vi o filme, agora, umas semanas atrás, me deu aquela vontade de olhar A Cabana, gente. Achei lá, estava olhando A Cabana. Jesus gente, é fantástico como eles conseguem relatar Jesus ali. Um cara descolado. Um cara que fala a linguagem do Mark. Um cara que sabia rir junto, chorar junto, consolar. Sabe? É diferente. Por que eu estou falando tudo isso, gente? Nós precisamos conhecer Jesus como ele realmente é. E não a caricatura que a gente criou na nossa mente. Não aquele personagem histórico, machucado, com aquele rosto triste, derrotado. Isso não representa Jesus, irmãos. Não representa Jesus. Ele teve esses momentos, mas a glória
Tanto que a palavra, nós lemos, a palavra diz que pela glória que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. Quer dizer, Jesus ele venceu a cruz, irmãos. E ele quer se mostrar para nós um amigo, um companheiro, alguém que vale a pena a gente andar junto, alguém que vale a pena a gente olhar para ele e querer ser como ele. Olhar para ele e querer agir como ele. Olhar para ele e ser como ele. Ser transformado como ele é. Esse é Jesus. Então, quando nós olhamos para os atributos dele, precisa despertar esse tipo de coisa em nós. Quando a gente pensa no rei que vem, gente, um rei está vindo que vai governar essa terra, que vai trazer paz e justiça para esse mundo. Quantos aqui já não estão cansados de ver injustiça? Agora, com todas essas guerras explodindo e a tendência isso vai escalando, vai se tornar cada vez pior e cada vez mais próximo também. Perseguição, dor, perda, guerra, sofrimento. Quem de nós não deseja um governo de paz e justiça, irmãos? O único que pode trazer isso é Jesus. Ele prometeu e ele vai fazer. E o que é melhor, ele está vindo. Ele vai fazer isso, irmãos. Agora a gente tem essa perspectiva, a gente olha maravilhado para o céu, dizendo: será que é o rei que está vindo já? Será que isso arde no nosso coração? Eu desejo conhecer esse rei que vem. Irmãos, precisa ver. Tem muitas coisas nesse mundo que cativam a nossa atenção, mas nada pode cativar mais do que Jesus. Chegou a hora. A gente está vivendo um tempo que não dá mais para a gente ficar esperando mais um ano, mais 2 anos, mais 3 anos. Eu vou conhecer Jesus quando eu estiver aposentado. Quando eu tiver meus filhos. Eu vou conhecer Jesus, eu vou dar mais atenção para a vida de Jesus e para a vida de comunhão com os meus irmãos quando eu tiver um emprego melhor, quando eu comprar minha casa, quando eu comprar o meu carro, quando eu trocar o meu carro. Não, gente, não dá mais, não é mais tempo para isso. Quantos anos de vida eu ainda tenho? 5? 10? 15? 20? 30? Um dia. Se nós tivéssemos um dia, no que nós íamos gastar nossa vida? Em conhecer Jesus? Ou comprar o carro dos sonhos? Ou reformar a casa? Ou fazer tal viagem? Não tem nada de errado com isso. Que bom que Deus nos abençoe e que a gente pode fazer esse tipo de coisa. Mas, irmãos, nada é mais importante do que conhecer Jesus. E nada substitui Jesus. Porque todas essas coisas vão passar, mas Jesus é eterno. E é só com Ele que a gente vai ter a eternidade. Então, vamos despertar. Vamos deixar o Espírito Santo despertar, irmãos? Amém? Vamos deixar o Espírito Santo despertar? Eu creio, eu estou muito feliz, sabe? Porque eu vejo o Espírito Santo nos despertando nos últimos tempos. A gente já teve bem ruizinho. A gente estava bem adormecido. Mas pensa num sono profundo, parecia Branca de Neve. Né? E a gente está despertando, irmãos. Eu não gosto de fazer isso, mas hoje eu vou fazer. Pergunta para o irmão que está lá: você está acordado? Mas acordado para as coisas de Deus. Eu prometo que eu não faço mais isso, porque eu não gosto disso, tá? Eu ainda não estou pedindo fazer para 12, fica tranquilo. Um último aspecto. Em Atos 9:4, diz que Saulo caiu por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Por que isso é importante? Irmãos, Jesus se identifica com a sua igreja. O Saulo, ele estava indo prender seguidores de Jesus, ou prender a igreja de Jesus. Mas quando Jesus se apresenta para ele, Jesus diz: por que tu está perseguindo a minha igreja? Não, ele está dizendo: por que tu está me perseguindo? Jesus se identifica com a igreja. A dor da igreja é a dor de Jesus. O sofrimento da igreja é o sofrimento de Jesus. A glória de Jesus é a glória da igreja. Amém? Quando Saulo se encontra com Jesus, depois se transforma em Paulo, ele se depara não apenas com a glória de Jesus, mas ele se depara com a glória da igreja também.
Ele não se depara apenas com o cabeça da igreja. Ele também se depara com a igreja. E tanto que a vida dele depois foi gasta para Jesus pela igreja. A vida de Paulo foi gasta pela igreja, foi doada pela igreja. Tanto que em determinado momento ele diz: eu estou com muita vontade de estar com o Senhor, mas eu olho para vocês e eu acho que você é muito importante aqui. Então, eu quero muito estar lá, mas eu vou ficar aqui, porque eu preciso falar mais para vocês daquele que eu conheci lá na estrada que eu estava indo para Damasco. Paulo, ele viu Jesus, irmãos, e a vida dele foi transformada. Por isso que é tão importante. Talvez agora nas próximas semanas, meses, a gente não vai falar sobre os atributos de Jesus, mas uma coisa eu posso garantir para vocês: nós vamos continuar falando e mostrando Jesus. Olha para Jesus, olha para Jesus. Nada mais importante do que Jesus, irmãos. Não é tendência. Hoje existe um monte de modismo na igreja. A gente entrou no modismo desse há poucos anos atrás. A gente entrou no método, numa moda, num jeito de fazer as coisas. Nós entramos, caímos nisso. Né? Mas por misericórdia de Deus, Ele tem nos ajudado a levantar esse tombo que a gente levou. Tá? A gente precisa olhar para Jesus. É Ele. Ele é o cara. Só Ele. Vamos olhar para Ele? Eu quero ler contigo. Antes disso, eu quero só fazer pontuar mais uma coisa. O livro de Atos, eu sei que muitos de nós aí nos grupos, na Igreja Casa, estão estudando Atos. E eu acho que nenhum de nós já não veio uma pergunta assim, ou uma afirmação: olha só, que legal, como os irmãos viviam, olha como existia o poder de Deus sendo manifesto, eles tinham tudo em comum, olha que legal, que bom se a gente pudesse ser assim, né? Que pena que a gente perdeu isso. Eu acho que todos nós já pensamos dessa maneira. Mas uma coisa que eu aprendi recentemente é que o livro de Atos, ele é um relato do nascimento da igreja. Mas ele projeta de como a igreja vai ser nos dias que antecedem a volta de Jesus. O que aconteceu na igreja lá no início vai acontecer de novo, com uma diferença: vai ser muito mais glorioso e muito mais abrangente. Amém? Tudo que aconteceu em Atos vai acontecer com a igreja um pouco antes de Jesus voltar. Tudo. Nós queremos isso? Amém. Beleza, eu disse tudo. Tá? Eu disse tudo. Os irmãos lá eram presos, eram chicoteados, e daí saíram de lá dando glória a Deus porque foram dignos de ser perseguidos por causa desse nome. E se isso acontecer de novo, nós vamos dar glória a Deus? Só tem uma maneira: se a gente realmente conhecer Jesus. Amém? Eu creio e entendo sinceramente, não baseado só no livro de Atos, mas considerando que a Bíblia, a Escritura, é um único livro que conta uma única história, de Gênesis até Apocalipse. Nós entendemos que quando Joel fala do avivamento que vai acontecer naqueles dias, aconteceu parte em Atos e vai se tornar abrangente, um impacto mundial, global, durante toda a Terra. O Espírito, vai fazer de novo, um pouco antes que Jesus vai voltar. Por isso, irmãos, temos que conhecer Jesus, para que a glória de Jesus seja tamanha na nossa vida, que nada vai poder nos tirar isso. Nem perseguição, que Paulo fala em Romanos sobre o amor de Deus, nem perseguição, nem fome, nem angústia, nem morte, nada pode nos tirar do foco do amor de Deus e correspondendo também ao amor de Deus. Mas, irmãos, nós temos que entender uma coisa: isso é uma construção que está acontecendo em cada um de nós. Talvez eu estou no nível, tu está aqui, o outro está aqui, outro está começando, mas está acontecendo em todos nós. Amém? Então não tem nada perdido. Quanto tempo eu perdi? Não. Toda a tua história faz parte do processo que Deus está usando para te tornar semelhante a Jesus. Às vezes a gente toma uns atalhos e acha que vai dar certo, e Deus deixa a gente pegar o atalho e quebra a cara lá na frente, mas Ele nos traz de volta o propósito dele.
E a gente toma outro atalho, pensando que vai dar no mesmo lugar. Diz, não, aqui não. Aí ele quebra uma perninha lá para trazer de volta para o propósito dele. Isso é amor, irmãos. Esse é amor. E isso ele está fazendo e vai continuar fazendo até que a igreja chegue na sua plenitude. Amém? Vamos ler. Eu quero ler 4 textos com vocês e a gente vai terminar e vai tomar ceia. Tá? Abre tua Bíblia aí. Romanos 8, 16 e 17. Eu falei que Paulo ele se encontra com Jesus e se encontra também com a glória da igreja. Isso impacta tanto a vida dele que ele começa a falar sobre isso. Eu quero pegar alguns textos que ele fala para a gente visualizar isso, tá? Romanos 8, 16 e 17. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos para também participarmos da sua... Quantos querem glória? Quantos querem ver a glória? Quantos querem participar da glória de Jesus? Quantos? Tu quer? Qual é o parâmetro para tu chegar lá? É encarar o sofrimento também. Tá? E por que eu estou falando isso? Agora, quando vier sofrimento, algum tipo de sofrimento na tua vida, tu não vai mais olhar para Deus como um Deus injusto. Tu vai olhar para Deus como cumprindo algo na tua vida para se tornar mais semelhante a Jesus para tu participar da glória dele. Amém? Vamos mudar nossa mente com respeito a isso? 1 Coríntios 15, 49. Esse texto, o versículo desse texto, seguramente foi o texto que dentro da minha casa, de criança, adolescente, foi o texto que eu mais escutei sendo falado lá do meu pai. 1 Coríntios 15, 49 e 52. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Eu escutei muitas vezes meu pai falando desse texto e desejando isso. Agora, uma semana antes de ele ir estar com o Senhor, ele falou esse texto. Ele desejava ser transformado. Ele dormiu, está com o Senhor e ele vai ressuscitar primeiro. Ele vai ser um dos que vai ressuscitar primeiro. Se nós estivermos vivos naquela ocasião, nós seremos transformados. E vamos nos encontrar de novo, todos nós. Amém? Então, irmãos, nós precisamos desejar esse dia. Eu falei antes sobre o desejo do rei que vem. Eu desejo que Jesus venha. Mas presta atenção numa coisa. Eu desejo que ele venha para me tirar do problema, de uma tribulação, ou eu desejo que ele venha para estar comigo, para eu estar com ele? É diferente. Eu preciso desejar estar com ele. 2 Coríntios 3,18, nós já lemos. Todos nós, com a face desvendada, contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem. Estamos sendo transformados de glória em glória, cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Enquanto que esse dia glorioso não chegar, irmãos, de sermos, o nosso corpo ser transformado, e sermos como Jesus é de verdade. Não tem que mais lidar com pecado, não tem que mais lidar com dor, com sofrimento, com tristeza, mas estar com Ele eternamente, por toda a eternidade. Até que esse dia não chegue, nós temos uma garantia, que nós estamos sendo transformados a cada dia em uma glória cada vez maior. Amém? Quando contemplamos Jesus. Por isso, irmãos, não podemos tirar os olhos de Jesus. Os últimos dias, a Bíblia diz que seriam dias muito difíceis. E haveria muitos ensinos de demônios que enganariam pessoas fiéis, que realmente achavam o
dizem ou desejam estar com o Senhor, mas seriam enganados. Esse é o panorama dos últimos dias. Como não ser enganado se vai ser tão fácil de ser enganado? É não tirar os olhos de Jesus. Amém? Por isso que é importante conhecer Ele. Um último texto, Colossenses 1, 26 e 27. Os irmãos da música podem passar aqui já. Os irmãos que vão servir a ceia podem passar também. Às vezes a gente fica inseguro. Eu não sei se isso acontece contigo. Mas como eu sei? Como eu sei se eu não vou ser enganado? Como eu sei se eu estou olhando para Jesus? Como eu posso ter certeza de que eu estou sendo transformado para uma glória cada vez mais maior? Como eu sei que garantia que eu tenho? Para mim, esse texto aqui resolve esse problema, essa pergunta. O mistério que estava oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Cristo está em ti, meu irmão. Cristo está em ti, meu irmão. Tu crê na obra da cruz? Tu crê que Jesus é a imagem do Deus invisível? Tu crê que a obra redentora de Jesus foi suficiente para perdoar todos os teus pecados e te reconciliar com o Pai? Tu deseja olhar para Jesus e ser transformado mesmo por uma glória cada vez maior, mais semelhante a Ele? Tu deseja isso? Tu já tomou essa decisão de realmente, as coisas não importam, o que eu quero mesmo é Jesus? Se tu já fez isso, o Espírito Santo habita em ti. Se o Espírito Santo habita em ti, é o que a palavra está dizendo aqui, que é Cristo em nós. E Ele é a esperança da glória. Nós não podemos ter esperança em nenhum tipo de governo, em nenhum tipo de homem, em nenhum tipo de organização que possa nos trazer paz, segurança, que possa nos trazer consolo, conforto. Não. O único que pode fazer isso, Ele vive em nós, que é Jesus. Ele que nos garante a glória eterna. Amém? Tu crê nisso, meu irmão? Tu crê nisso? Fica de pé, se eu puder. Vamos orar. Antes, quando a gente cantava, me veio à mente de nós lermos um texto antes da ceia, Filipenses 2. Se quiser abrir aí. Filipenses 2:5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Senhor, nesse tempo, nós queremos aqui nos achegar confiadamente diante do trono da Tua graça. E nós queremos te pedir, Espírito Santo, que Tu nos ajude a colocar os olhos em Jesus, fixar os nossos olhos nele, admirá-lo cada vez mais, imitá-lo cada vez mais, mas sobretudo ser transformados como Ele é. Sabemos que esta obra é Tua, Espírito Santo. E nessa manhã
nós queremos aqui nos humilhar e fazer o que o texto sugere, o que o texto nos ensina, Senhor, de ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, e nós queremos nos humilhar diante de Ti, declarando e dizendo que nós precisamos de Ti. Nós precisamos da Tua ajuda, Espírito Santo, para não tirarmos os olhos do Senhor. Nós precisamos da Tua ajuda. Tem tantas coisas nesse mundo que tentam roubar a nossa atenção. E sendo sinceros, Senhor, tem tantas coisas nesse mundo que nos fascinam. Mas nós decidimos. Eu decido. E eu sei que os meus irmãos têm o mesmo sentimento, o mesmo desejo. Nós decidimos juntos aqui, coletivamente também, que nós queremos ficar fascinados por Ti. E somente por Ti. Aquelas coisas que nos atraem, que às vezes até tiram a nossa paz, nós queremos render a Ti, Senhor. E queremos dizer que Jesus é tudo. Ele é a nossa verdadeira fonte de água viva. E é com Ele, contigo, Jesus, que nós queremos ficar. Nós queremos Te agradecer nessa manhã, porque podemos participar da Tua mesa. Podemos participar da mesa que Tu serviu através da cruz. E hoje, nós somos bem-aventurados porque estamos reconciliados com o Pai. E temos a convicção, a certeza da vida eterna. E Senhor, quando lembramos a Tua oração, onde Tu disse que a vida eterna é conhecer a Ti. É esse o nosso desejo, queremos conhecer a Ti. Senhor, a vida eterna para nós não é mais algo que nós esperamos para um dia, mas é algo que nós vivemos hoje. É uma pessoa que nós estamos conhecendo cada dia mais. E por isso pedimos, Espírito Santo, revela Jesus para nós. Revela Jesus para nós. Por favor, revela Jesus para nós. Obrigado por esse tempo. Obrigado por podermos estar juntos. Obrigado por podermos tomar a ceia, Jesus. Obrigado pela Tua obra. Obrigado pelo sangue derramado, pelo corpo partido. Obrigado pela vitória sobre a morte, Jesus. Obrigado pela vitória sobre a morte. Aleluia. Vamos servir a ceia. Os irmãos podem estar ministrando aqui. Eu quero te convidar a colocar os seus olhos em Jesus agora. Procura visualizar a cruz, o que aconteceu, o amor dele por ti. Procura ver o amor nos olhos daquele que tem olhos como chamas de fogo, um amor ardente no seu interior que queima a ponto de seus olhos brilharem como chamas de fogo. Você acaba de ouvir uma de nossas ministrações. Esteja conosco em nossas reuniões e siga-nos em nossas redes sociais. Que Deus te abençoe.